Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso O Segredo do Casamento. Pois bem, essa semana nós estamos trabalhando com o módulo 3, ou seja, nós estamos tratando comprometimento e resiliência. E o tema de hoje é quando amar é difícil. Eu não sei se você já parou para pensar em como amar quando as coisas ficarem difíceis. Como amar quando eu não me sinto amado? Ou seja, quando eu não sinto que a outra pessoa me considera de uma maneira equivalente. Como amar quando eu sinto o desprezo, a falta de compromisso, a falta de amor mesmo? Como amar? Ou ainda, como amar quando as coisas ficam difíceis em relação a doenças terminais? Por exemplo, se o seu cônjuge ou a pessoa que você ama ficar doente de um câncer, se por algum acidente ou alguma outra coisa ele vier a ficar em uma cama, como amar? Como praticar o amor diante dessa situação? E a coisa não para por aí, parece até um festival de desgraça, né, pastor? Você só vai falar as coisas ruins? Sim, eu quero traçar aqui para você alguns cenários para que você consiga visualizar melhor e talvez pensar em como nós podemos agir ou você pode agir quando as coisas ruins acontecerem. Então, por exemplo, como que eu posso amar uma pessoa que está sofrendo com a depressão, completamente doente por causa da depressão? Ora, é muito difícil amar alguém com depressão. Por quê? A depressão empurra a pessoa para um poço de egoísmo. A pessoa depressiva não consegue retribuir amor, ela não consegue manifestar o amor, até porque para ela mesma o conceito do amor, do cuidado, da empatia, se torna muito vago quando ela está sofrendo com a depressão. Então, como que eu amo uma pessoa assim? Que só vive triste, que não quer fazer nada, muitas vezes inerte, só pensa em pensamentos ruins. Como amar uma pessoa assim? E não para por aí não. Vamos para um outro cenário. Como amar alguém que me traiu? Que me enganou, mentiu, teve relações com outras pessoas, se envolveu emocionalmente com alguém, desenvolveu conversas impróprias através das redes sociais. Como que eu vou amar um sujeito ou uma sujeita dessa, pastor? Pelo amor de Deus, é possível? Como amar uma pessoa extremamente agressiva, aquelas famosas pessoas que têm um estopim curto, ou que são explosivas, que ferem com palavras, que são agressivas na maneira de lidar com as coisas, quando abre a boca só sai palavras ruins, palavrões. Como que eu posso amar uma pessoa assim? Como amar uma pessoa que é agressiva fisicamente? Que por uma razão ou por outra já me agrediu fisicamente. É possível? Devo amar uma pessoa assim? Como que eu posso amar essa pessoa que é completamente passiva com tudo? Que não tem ânimo para nada, que não tem iniciativa, não é uma pessoa proativa, é uma pessoa que simplesmente deixa a vida me levar, vida leva eu. O que eu vou fazer? Como que eu vou amar, sendo que essa pessoa não tem uma ambição, ela não está se mexendo para providenciar os recursos ou aquilo que é necessário para a nossa família funcionar? Como eu devo amar quando é difícil? Pois é, queridos, eu vejo que existem algumas soluções bem práticas e muitas receitas que a gente pode aplicar em cada uma dessas áreas isoladamente. Se você ir para a internet, você vai ver muitas soluções, muitas receitas de bolo e muitas coisas do tipo que vão, de certa maneira, te apontar para um caminho. Eu entendo, pelo fato de sermos cristãos, que muitas dessas coisas podem até funcionar. Porém, a raiz que leva à resolução desses problemas, na minha opinião, passa por pelo menos um ponto em comum. E eu gostaria de compartilhar contigo. Agora, eu também preciso te alertar sobre algumas coisas que eu vejo as pessoas tentando aplicar em seu relacionamento que eu sei que não funciona. Então, antes de nós irmos para a solução de quando amar é difícil, eu quero falar para você um pouquinho a respeito de algumas coisas que eu sei que não funcionam. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Existe um livro, eu esqueci de mencionar no começo da aula, que inclusive inspirou o título dessa videoaula de hoje. O nome do livro é Quando Amar é Difícil, você pode procurar para comprar. O autor dele é o Rob Parsons e
É um livro muito divertido, uma delícia de ler. Ele traz assim uma mensagem bem humorada de como lidar com muitas situações do casamento quando as coisas ficam realmente ruins. Então vale a pena você comprar e adquirir. Eu não tenho como mostrar esse livro aqui, mas eu mostro para você essa imagem bonita. Olha aí, ó. Padã! Voltando para a nossa aula. Quais são as soluções que eu tenho visto pessoas tentando e elas não produzem resultado algum para melhorar o seu casamento? Eu vou te falar algumas delas aqui, ó. Quando você tenta resolver a sua maneira ou a maneira padrão do mundo secular. Então nós vamos chamar essa primeira etapa de tentativas de resolução de conflitos e problemas em casa como padrão segundo o mundo. Ficou ruim isso aí, né? Buscando uma sabedoria segundo Satanás? Não, isso aí também não ficou bom, não. Segundo o seu jeito, segundo a sua carne, segundo seu entendimento. Sei lá, um jeito errado, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira atitude que eu vejo as pessoas quando elas se deparam com alguma dessas situações que eu citei logo mais acima? Bom, a primeira solução, que eu não vejo como uma das melhores, mas em alguns casos se faz necessário, é abandonar o barco. Tentar viver só. Em face ao desespero que se abate sobre nós quando amar é difícil, muitas pessoas decidem simplesmente ir embora. Esta é uma forma de se resolver. Estou com problema, ficou difícil amar por conta da doença, por conta da depressão, por conta da traição, da agressividade, então eu vou me retirar e vou tentar a sorte, vou viver de outra maneira. Essa é uma solução. Não é das melhores, mas em alguns casos a gente acaba respeitando. Agora, o que nós vamos ministrar aqui é justamente para as pessoas que decidiram lutar pelo casamento. Essas que não levam mais em consideração essa possibilidade de abandonar o navio. Então é para você que nós vamos ministrar os princípios e valores que se seguem. Mais uma solução que, no meu ponto de vista, é errada. Quando você assume a responsabilidade da educação do seu parceiro. Então nós temos muitas pessoas que se tornam mãe ou que se tornam pai dos próprios cônjuges, dos próprios noivos ou namorados e namoradas. Não funciona. Entenda, você não pode transformar o outro. Você não pode, você não tem como. É algo que não faz sentido e que não dá certo. Outra coisa que eu tenho visto que não tem funcionado de maneira alguma é quando eu tento punir o outro. Como assim, pastor? É isso mesmo. Às vezes um cônjuge tenta mudar o outro na base do bicudão. Quando eu tento corrigir, então eu vou tirar o dinheiro quando isso está no meu poder, eu vou privar o outro da minha presença, da minha conversa, eu vou privar o outro do relacionamento sexual. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Muitos casais tentam mudar o outro punindo ele com atitudes terríveis. Então, os maridos têm o bom hábito muitas vezes de fazer greves de silêncio e ficar dias e dias sem falar com a esposa, ou privando-se, né, da sua presença nos lugares, nos eventos, porque eu vou mudar você. Como que eu vou mudar você? Não vou deixar você na solidão. É um péssimo plano. As mulheres muitas vezes tentam fazer o mesmo em relação às suas obrigações sexuais. Então a mulher pensa assim: miserável, vou mudar você. Eu vou deixar você sem sexo uma semana. Eu vi até um videozinho esses dias de uma mulher que fez um cartazinho assim. E aí ela elencou uma série de atitudes negativas do homem. Atitudes tipo assim, deixar a toalha molhada em cima da cama, lavar o pipiu na pia e secar o pipiu com a toalha de rosto. Então, todas essas vezes, todas essas coisas, quando ele praticava, ela marcava um xizinho e ela falava assim, é um dia sem sexo. Cada uma dessas atitudes vai ser um dia sem sexo. Então, é uma maneira louca. Tem gente que está gostando aí. Não. Ó, isso não funciona. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Pense bem. Por quê? São coisas que não competem a nós. Não é através da punição. Como eu disse agora há pouco, ele não é seu aluno, não é seu filho, não é sua filha. Então não adianta você tentar puni-lo, porque não vai dar certo, vai dar ruim, vai piorar. Outra coisa, muitas vezes o casal, o homem ou a mulher, tenta resolver as coisas através da vingança. Não vou nem dizer que tenta resolver, né? Mas
cai nessa linha aí da vingança. Ah, não fez do jeito que eu queria, agora eu vou pagar na mesma moeda. Me traiu, eu vou trair. Sabe? É umas coisas assim completamente loucas e absurdas, mas que eu vejo sendo praticado aí constantemente. A vingança é o caminho mais curto para o divórcio, para o colapso, para a desgraça do seu relacionamento. Decida no seu coração não se vingar, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque tanto a vingança, a manipulação, seja ela qual for, a tentativa de assumir o controle do outro, da vida do outro, a punição, a agressão, a gritaria, a histeria, tudo isso faz com que o ciclo insano comece a girar. Se esqueceu de como é o ciclo insano? Eu vou te lembrar aqui, ó. Olha bem para essa imagem aí. Esse ciclo insano nos mostra que todas as vezes que as mulheres tratarem os homens com desrespeito, ele vai reagir tratando elas com falta de amor. Quanto mais falta de amor a mulher sentir, mais desrespeito ela vai gerar. E aí o ciclo insano vai girando para a destruição de todo mundo. Então o que fazer? Como agir quando amar se torna difícil ou no limiar do impossível? Eu quero ler para você um texto que Jesus proferiu no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, do 38 ao 48. Acompanhem comigo aí. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pois bem, queridos, isso aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando como nós devemos tratar os nossos inimigos. Então, para todos aqueles que nos ferem, que nos fazem mal, que nos trapaceiam, nos enganam, olha só, ele está dizendo que nós devemos tratá-los com amor, que nós devemos orar por eles e abençoá-los. Ele está falando dos seus inimigos, daqueles que te roubam, daqueles que fazem coisas ruins. Está ensinando que você deve agir com amor. Parece uma doideira, não parece? Mas é assim que deve ser. E aí eu pergunto para você, se Jesus me ensina a tratar assim os meus inimigos, como que eu deveria tratar essa pessoa que eu chamo de amor? Essa pessoa com quem eu fiz um pacto diante de um altar? Como que eu devo tratar essa pessoa quando as coisas ficarem difíceis? Veja bem, queridos, eu quero te falar algumas coisas aqui bem importantes. A palavra de Deus, para aqueles que são filhos de Deus, nos ensinam que nós devemos vencer o mal com o bem. Nós devemos fazer o bem para aqueles que nos fazem mal. Então, se eu sou maduro, se eu digo que eu sou cristão, e para mim está difícil amar a pessoa com quem eu me casei, com quem eu tenho um compromisso, eu preciso praticar o bem e não o mal. Além do mais, meu querido, minha querida, assim como o fogo purifica o ouro e torna ele muito mais precioso, assim as dificuldades vai purificar o seu amor no seu relacionamento. Saiba de uma coisa, meu querido, o amor verdadeiro, ele é necessário quando as coisas ficam difíceis. Quando o casamento fica difícil, quando a doença chega, quando a traição chega, quando os problemas vêm, é nesse momento que você tem que mostrar do que você é feito, ou do que é feito aquele amor que você jurou para o outro. Eu não sei se você ouviu a aula passada, mas lá nós falamos sobre amor de peixe, um amor que está muito mais voltado para o amor próprio do que o amor para com o outro. Só que aqui, meu querido, graças ao nosso bom Deus, eu, você e eu aqui, ó, eu quero questionar do que é feito o seu amor.
Em que está baseado o seu amor? É na conveniência? Ou é numa missão? Ou é numa responsabilidade que você recebeu do seu Deus? Somente a convicção em nosso Senhor, em sua palavra, em sua graça, em sua misericórdia, em seu suprimento, vai nos dar resiliência para suportar o dia mau e os dias difíceis ao lado da pessoa que nós juramos amar até que a morte separe. Há um outro texto maravilhoso que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que trata a respeito do amor. Talvez você ainda fique em dúvida, poxa, mas como é que é esse negócio de amor? E se eu não tiver com vontade de amar? Sabe, como é que é isso aí, querido? O amor, claro, o amor envolve amizade, o amor envolve química, paixão, o amor envolve comunicação, lealdade, fidelidade, confiança. O amor envolve muitas coisas, mas o amor certamente não é somente se sentir à vontade. Segundo 1 Coríntios capítulo 13, o amor tem a ver com ações, atitudes. Olha bem o que o texto nos ensina. Lá no capítulo 13, lá no verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Querido, querida, você decidiu ficar em casa? Você decidiu amar? Decidiu fazer essa coisa toda funcionar? Então viva à altura dos princípios e valores que o nosso Deus nos ensina. Ele está nos ensinando como nós devemos amar, mesmo quando as coisas não são boas, mesmo quando as coisas são difíceis. Eu quero propor um exercício com você agora. Eu gostaria que você lesse esse texto e trocasse a palavra amor pelo seu nome. Você pode fazer isso? E aí? Trocando a palavra amor pelo seu nome, o texto faz sentido? Faz sentido para você? Sabe, querido, a dificuldade, o problema, sabe, as crises, elas revelam o caráter do seu amor. Agora eu estou te mostrando as soluções. Primeiro eu mostrei segundo o mundo e coisas que eu sei que não funcionam. Agora eu estou te mostrando segundo Deus. Como que nós devemos agir? Sempre vencendo o mal com o bem. Sempre vivendo o padrão de amor que Cristo demonstrou naquela cruz, porque Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Ele disse, eu vou me entregar. E Ele fez. E agora, muitos de nós vivemos uma vida inteira amando o Senhor. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele deu o primeiro passo, porque Ele veio nos resgatar com o seu amor. Só que quando nós precisamos demonstrar o mesmo tipo de amor para com o nosso cônjuge ou com a pessoa que nós amamos, aí não, aí ele que tem que ser maduro, eu não posso ficar por baixo e coisa. Não faz sentido, querido. Não faz sentido esse tipo de coisa que muitos querem viver. Então, se você quer um casamento bom, saudável, mude a si mesmo. Seja o amor. Porque, querido, sobretudo entenda, olha bem, quanto nós amamos o nosso Deus pelo seu sacrifício pessoal. É porque o amor em sacrifício pessoal, ele gera o amor. Então, você quer fazer o ciclo energético funcionar em seu relacionamento? Ame de fato e não somente de palavras. Você quer fazer com que o outro reaja de uma maneira positiva? Dê a ela o amor que ela precisa na linguagem dela. E dê a ele o respeito que ele precisa na linguagem dele, baseado nessas coisas que nós acabamos de falar. Então, como amar quando as coisas se tornarem difíceis? Segundo Cristo nos amou, baseado em seus princípios e valores. E, pastor, mas isso é possível? É possível sim. O Deus que nós servimos, que nos amou primeiro, que nos enche do seu Santo Espírito, vai te dar a força e a resiliência que você precisa. Desde que você se mantenha no centro da vontade dele e pare de tentar resolver as coisas com o seu próprio braço ou a sua própria maneira. Escolha sempre Deus, seus princípios, seus valores e tudo vai se encaixar no tempo certo e a maneira certa. Então, basicamente, assim de uma maneira bem singela e simples, é isso que nós temos para hoje. Que o Senhor Deus te abençoe e eu te aguardo
Se Deus, né? Se Deus permitir, eu te aguardo na próxima aula. Se você resolver desistir, eu vou te entender e te respeitar. Mas não faça isso. Vamos para frente, porque ainda temos muitas coisas maravilhosas para experimentarmos em Deus. Amém? Tamo junto. Deus abençoe e até mais.